Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, né? Espero que a Páscoa tenha sido boa, legal, que tenha sido momentos maravilhosos em família. Então, gente, Tia Nice está aqui para gravar a aulinha de vocês, a explicação do conteúdo novo, conforme nós havíamos dito, que a partir dessa semana seriam inseridos conteúdos novos, né, da nossa apostila. E eu vim aqui para dar a explicação, porque as atividades, o roteiro, Tia Nice já postou tudo na plataforma para a mamãe estar imprimindo para vocês. E aí, tudo improvisado, né? Tia Nice conseguiu arrumar um quadro para poder escrever alguns exemplos para facilitar o entendimento, a aprendizagem de vocês. E hoje, gente, nós temos o conteúdo novo que está na nossa apostila, na página 19, texto e contexto. Contudo, a explicação está na página 20. E o conteúdo de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre discurso direto e discurso indireto, né? É um conteúdo simplório, é fácil de aprender, mas apesar dele ser simples, ele é muito importante. Ele faz parte dos textos, ele é uma característica do texto narrativo, dos textos narrativos. E para facilitar um pouquinho só o entendimento dessa tipologia, desse tipo, dessa forma de discurso direto e indireto, vamos voltar um pouquinho lá atrás, que nós já usamos em nossos textos, como por exemplo, naquele dia em que a Tia Nice pediu para vocês estarem escrevendo um texto, um conto, na verdade foi um continho, né, curto de assombração. E aí eu falei com vocês que naquele conto vocês teriam que usar 5 elementos do texto narrativo. Vamos buscar lá atrás, vamos lembrar quais são esses 5 elementos? Vamos lá. 5 elementos. Primeiro, o enredo, né? O que nós aprendemos que era o enredo mesmo? Era a história, era o que você ia falar. Depois, os personagens, que é muitíssimo importante, que no caso aqui foram os amigos. Os 3 amigos e um gato preto. E um personagem misterioso, que era o policial. Então, é o enredo, a história, os personagens, o tempo, quando aconteceu, o espaço, né, onde aconteceu, e muitíssimo importante, o narrador, que no caso aqui eram vocês. Lembra, Mateus, que Mateus ria ao ser o narrador da história do conto de assombração dele, aquela criatividade toda que estava acontecendo no texto dele. Então, ali naquele texto, vocês já começaram a usar o discurso direto e o discurso indireto. O que é o discurso direto, pessoal? O discurso direto é a fala real do personagem em um texto. E nós vimos muito isso naquele dia em que estávamos em sala de aula, fazendo a leitura daquela história de Mariazinha, que está na página 11, que era o primeiro ato e o segundo ato, onde o narrador, ele contava que Mariazinha, aos 5 anos, ela foi com seu papai e com sua mamãe ao teatro assistir uma peça de Chapeuzinho Vermelho. Lembra que naquele dia, nas falas da personagem Chapeuzinho, as meninas falavam, as meninas interpretavam, as meninas dramatizavam, e nas falas do lobo eram os meninos, e na fala do narrador era a Tia Nice. Então, quando as meninas faziam a fala da personagem Chapeuzinho Vermelho, elas falavam realmente como a personagem estava falando. Quando os meninos falavam
reproduziam uma fala do lobo, eles estavam falando exatamente como o lobo estava falando. Então, o discurso direto em um texto é quando o narrador, ele dá vez, ele dá voz, ele deixa o personagem falar. Entendeu? E no discurso indireto é quando o narrador, ele fala pelo personagem. Ok? Vou pedir a Melissa para se aproximar, para que vocês possam ver os exemplos que a Tia Anice colocou aqui no quadro. Observem só o que está escrito aí no discurso direto. Aqui no discurso direto, Tia Anice pegou um fragmento do texto da primeiro ato e escreveu aqui uma fala real da Chapeuzinho Vermelho. Quem é você? Onde está a minha vovó? A Chapeuzinho, ela estava falando com o lobo, ela estava perguntando ao lobo. Sendo que, antes desta fala, o narrador, ele havia falado assim: E Chapeuzinho Vermelho perguntou. Ou ele poderia ter falado também: E Chapeuzinho Vermelho indagou. Aí vem 2 pontos, né? Vou escrever aqui para vocês. Não está riscando esse, pessoal. Acho que a Tia Anice bem deixou o bom lá em cima. Vou escrever de vermelho mesmo. Perguntou. Aqui o narrador está falando, né? E Chapeuzinho Vermelho perguntou ou indagou. Sempre que acontece de estar por vir uma fala real do personagem, a frase culmina com 2 pontos. E para iniciar a frase do personagem, a fala real dele, ele falando, temos que colocar o travessão. Lembra? Então, o discurso direto, pessoal, é aquele que não tem mediação. Não há intermediário na fala do personagem. Ao lermos isso aqui, ó, essa fala, quem é você? Onde está a minha vovó? Nós estamos vendo Chapeuzinho Vermelho falar. Nós ouvimos diretamente o personagem falar. É a cópia original da fala, é a cópia fiel da fala de Chapeuzinho Vermelho. Se vocês voltarem lá na nossa historinha do livro, primeiro ato, vocês irão ver que está escrito exatamente assim, Chapeuzinho Vermelho falando. Então, o discurso direto ele é marcado pela presença dos verbos, como Tia Anice colocou aqui. Estão vendo? Geralmente, ó, e Chapeuzinho Vermelho disse, e Chapeuzinho Vermelho afirmou, e Chapeuzinho Vermelho respondeu, e Chapeuzinho Vermelho falou, indagou, perguntou, entre outros. Mas sempre combinará com 2 pontinhos para dar início à fala do personagem, sempre com um travessão. Então, o discurso direto em um texto é a fala do personagem, ele falando, ele tendo vez e voz para falar. E no discurso indireto, o narrador fala por ele. Veja, aqui está escrito, quem é você, Chapeuzinho falando? Onde está a minha vovó? Aqui o narrador não deu vez para Chapeuzinho Vermelho falar. Ele falou por ela. Então, no discurso indireto, ele vai falar pela menina. E ele disse, olha só, a menina perguntou quem era ele e onde estava a vovó dela. Ou seja, gente, no discurso indireto acontece assim. Desculpa, a Tia Anice esbarrou na caixinha que ele derrubou. No discurso indireto, ele não deu vez para Chapeuzinho Vermelho falar. Ele falou por ela.